pessoal, eu sou o chefe Augusto Alckmin e hoje eu irei ensinar a vocês a massa que nós iremos utilizar no nosso treinamento. Mas antes de ensinar a receita, eu tenho algumas dicas muito importantes, tá bom? Primeiro, para fazer a massa é necessário pesar todos os ingredientes. Então, tem uma balança e você pode e deve pesar a água, tá bom? A mesma quantidade em gramas é a mesma quantidade do peso da água em ml, tá ok? E outra dica, essa massa deverá ser feita com no mínimo 4 horas de antecedência da nossa aula, para que ela esteja fresca e na temperatura ideal para utilizar na nossa aula. Outra coisa, não deixe a massa na geladeira e para ela esfriar, cubra ela com um plástico filme ou com um pano úmido, para ela não ressecar e não perder a consistência, tá ok? Vamos lá para a nossa receita? É bem fácil, bem rápida e durante a receita eu vou dar outras dicas, tá bom? Então, pessoal, para fazer a nossa receita da massa, eu vou estar utilizando uma panela, tá? De fundo grosso. Se você tiver a rosita, você vai poder utilizar ela, tá? Na nossa aula eu não vou utilizar, para aqueles que ainda não possuem poder fazer a massa da mesma forma. Mas na hora que for adicionar a rosita, eu vou ensinar qual é o momento correto de colocar, tá bom? Lembrando que para fazer a massa na rosita é esse batedor, que é o batedor de massas, tá bom? Para nossa receita, então, o que eu vou utilizar? Eu pesei aqui, ó, balancinha sempre, 1,6 litros de água. 1,6 litros, que vai dar 1,6 kg de água, tá? Já vou ligar o fogão aqui. Gente, e antes que você me pergunte qual fogão que vai funcionar a minha panela da rosita. A panela da rosita precisa de ser o fogão vitrocerâmico, tá? Indução não vai pegar, porque o material é alumínio, então não conduz. Então é vitrocerâmico. Eu tenho aqui 1,6 litros de água, já vou colocar para ela ir aquecendo. Vou precisar também uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de tempero de legumes ou 2 tabletes da sua preferência, tá bom? Eu gosto muito do de legumes porque ela fica uma massa universal. Eu posso utilizar em qualquer salgado com este mesmo tempero, tá bom? E o colorau, que é para dar aquela corzinha na massa. É opcional, se quiser você coloca, se quiser substituir por açafrão, pode substituir também, tá bom? Então o que eu vou fazer? Já vou adicionar esses temperos aqui na minha água e vou deixar ferver também. Coloco os temperos, dou uma leve misturadinha para dissolver o caldo, que é muito importante. E já vou adicionar também 100 gramas de margarina ou 80 ml de óleo da sua preferência. Pode ser o óleo? Pode. Pode ser a margarina? Pode. O óleo é menor quantidade porque ele tem mais gordura do que a margarina. Então por isso que a margarina é 100 gramas e por isso que o óleo é 80 ml. Pode pesar? Pode e deve, tá bom? Já vou adicionar aqui também para ela ir dissolvendo. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou aguardar essa manteiga derreter e esse líquido tem que ferver. Não posso adiantar, não posso adicionar o resto dos ingredientes antes desse líquido ferver. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir chegar com minha massa na textura ideal para utilizar. Vai ficar crua, vai poder ficar sem a textura ideal, vai ficar grudando nas mãos. E a massa do salgado, gente, ela não pode ficar grudando nas mãos e nem pode ficar muito dura. Essa proporção que eu ensino é ideal para qualquer farinha. Se você perceber que ela ficou muito mole, você vai diminuir 100 ml ou 100 gramas de água. E aí você vai fazer o teste. Se ela ficar muito dura, você vai acrescentar 100 ml ao final da sua receita, né? Nessa quantidade aqui. Ao invés de eu colocar 1,6 eu vou colocar 1,7. Posso pesar água? Posso não. Devo pesar para não perder a qualidade da receita. Enquanto o líquido não ferve, tá?
nós vamos aguardar. Eu já tenho aqui, ó, separado 1 kg de farinha de trigo. Deixei no pacotinho mesmo, por quê? Porque a proporção já vem pesada. Então não vou precisar de pesar, não vou precisar de refazer o processo e ela já está aqui. Se eu for dobrar a receita, eu só dobro todos os ingredientes a partir do quilo da farinha. Então vamos fazer o seguinte, vamos aguardar o líquido levantar a fervura e eu volto para a gente adicionar a farinha de trigo, ok? Então, pessoal, ó, começou a ferver, então eu deixo ferver mesmo, tem que ferver, tem que borbulhar. Nesse fogão aqui, né, as borbulhas se espalham um pouco mais por causa da dinâmica do fogão. Mas a água tem que ferver realmente bem fervida, tá? Não posso colocar antes da água estar bem quente e ferver. Por quê? Porque senão a minha massa não vai cozinhar e vai ficar crua. Ferveu, começou a ferver? Se eu fosse utilizar a rosita, nesse momento agora, eu estaria o quê? Encaixando o nosso motor da rosita para poder ligar o motor e adicionar a farinha, tá bom? Vamos fazer manualmente para todos vocês aprenderem passo a passo e conseguirem fazer a receita perfeita. Ó, tá fervendo, bem fervida. Conta aí mais 1 minutinho que ela ferveu para poder adicionar a farinha, tá bom? Tá fervendo? Tá bem fervida? Vou pegar o pacote de farinha de trigo, tá? E vou adicionar ele de uma vez só. O fogo ainda vai estar ligado. Se fosse com a rosita, eu ia ligar o motor. Aqui, como nós vamos fazer manual, o que eu faço primeiramente, ó? Eu pego a farinha de baixo para cima, tento colocar o líquido mais para cima e a farinha para baixo. Eu vou dar uma hidratada nessa farinha, ó. Eu hidrato ela para quê? Para ficar mais fácil de eu sovar. E agora, gente, a gente tem que sovar essa massa até ela desprender da panela. Parece que não vai dar certo, mas é isso mesmo. Eu tenho uma amiga minha aqui, ó, uma escudeira fiel. Quando eu não tinha os meus equipamentos, era essa que me ajudava a sovar a massa, tá? Era essa espátula aqui. Então o que a gente tem que fazer agora? É muque mesmo, para desmanchar os grunhinhos da farinha, ó. A gente tem que tirar todos esses grunhos. Ela já começa a desprender do fundo da panela. E eu continuo. Posso dar uma diminuída no fogo? Posso. Vou continuar com calor, mas de uma forma menos constante, e vou misturando essa massa. Quando eu perceber que todos os gruminhos, né, de farinha branca sumiram, é porque a massa está cozida e eu já posso retirar ela do fogo e da panela. Ó, não demora muito, mas exige um pouco de esforço, tá? Por isso, na rosita é bem mais fácil da gente fazer. Dei a sovada boa já aqui na panela. Ó, vou desligar o fogo. Vou pegar um pouquinho, tá quente, eu tô acostumado. Veja a textura da massa, ó. Tá quente ainda, mas não está grudando, ó. Não está grudando nas minhas mãos. Tá bem cozida, não está dura. E aí eu vou fazer o quê? Agora que ela tirou os gruminhos, né? Tá bem cozido, ó. Soltou do fundo da panela, que é o mais importante. Não tá grudando nem na espátula, nem na minha mão, ó. Não pode grudar, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar ela daqui, vou passar ela pro balcão, vou dar uma sovadinha e a gente vai enrolar essa massa. Viro a massa, né, na mesa ou em algum lugar que eu possa manuseá-la
e vou dar uma leve sovada. Preciso de pôr a mão? Não. Posso utilizar? Posso, ó. Eu pego essa espátula aqui. Ou outra coisa também, o rolo de massa de macarrão também é muito bom. Quem está acostumado já, faz na mão. Dou uma leve sovadinha. Faço uma bolinha. Pronto, ó, tá pronto. Agora eu vou ou cobrir com um plástico, deixa ela esfriar mais uns 2, 3, 4 minutinhos para sair esse vapor total. Ou cubro ela com um pano úmido, ou cubro ela com um plástico. E vou aguardar o nosso treinamento. Perceberam que ela não gruda? Vou mostrar mais uma vez, ó. Não pode grudar na mão. Ó, e está bem cozida. Olha, pessoal, vocês viram como que é fácil, rápido e prático fazer a nossa massa para o salgado. Essa massa você vai poder utilizar para qualquer salgadinho frito. Você pode também alterar o tempero. Se você quiser colocar de bacon, galinha, ou frango, ou qualquer outro sabor, você pode alterar. Mas a base principal da massa é essa. Ela não pode estar grudando nas mãos e nem muito dura. Então é isso, eu aguardo vocês no nosso treinamento.